Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori. Olá a todos, bem-vindos ao podcast Montessori. O tema de hoje é a infância nos dias de hoje. O convidado de hoje é um convidado há muito esperado neste podcast. Deixo algumas pistas. É professor, jubilado, autor e um grande defensor da infância. Tenho a certeza que vai gostar tanto como eu deste episódio. Já lhe conto tudo. Carlos Neto é um dos maiores especialistas mundiais na área da brincadeira e do jogo e da sua importância para as crianças. Para este professor catedrático da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, brincar é um assunto muito sério. Há quase 50 anos que se dedica à investigação, sobretudo no papel do brincar e do jogo no desenvolvimento da criança, na independência da mobilidade em crianças e jovens e no bullying nas escolas. É um dos membros fundadores da Cooperativa de Ensino A Torre, onde trabalha desde 1972, com crianças dos 3 aos 10 anos de idade, no âmbito do jogo e motricidade infantil. Em paralelo, Carlos Neto orienta diversos projetos de investigação e intervenção comunitária e colabora com um leque alargado de entidades e autarquias. Autor de diversos livros, sendo o mais recente Libertem as Crianças. O meu convidado considera que as crianças devem ter liberdade de brincar e de explorar a natureza, de subir às árvores e mexer na terra e lama para poderem desenvolver-se de uma forma saudável. Olá, bem-vindo, professor Carlos Neto. Olá, Mara, é um prazer estar consigo nesse podcast tão interessante de Maria Montessori. Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite para quem nos está a ouvir. Boa tarde, é um gosto tê-lo aqui. Tanto mais havia para dizer sobre o professor Carlos Neto. É uma vida dedicada à investigação e ao desenvolvimento infantil. Comece por aqui mesmo. A liberdade para brincar e explorar a natureza. Será esta a resposta para uma infância feliz? É, de facto, essa é uma questão absolutamente essencial que a Mara está a colocar, porque não há criança que tenha possibilidades de crescer de forma saudável e de adquirir mais tarde sucesso e também um nível de adaptação adequado para saber sobreviver se não brincar e ter liberdade na sua infância. O que nós estamos a observar por diversas razões de uma decadência que tem existido nas últimas décadas é que as crianças perderam tempo e espaço para brincar, perderam oportunidades de ter tempo de facto disponível por parte dos pais, por parte da escola, por parte da sociedade. De facto, as crianças são vítimas do trabalho dos pais, não têm tempo suficiente para ter tempo livre, porque na infância é necessário haver tempo para descobrir, para explorar, haver tempo para se descobrir a si mesmo, em primeiro lugar, de descobrir os objetos e o ambiente que a rodeia, e em terceiro lugar, descobrir os outros com quem se convive. Nós somos um animal social, que necessita de facto dos outros para se reencontrar também. E por isso diríamos que há crianças hoje sem infância, exatamente porque não têm tempo para brincar de forma suficiente. Por outro lado, eu penso mesmo que há uma espécie de negligência moderna, considerando aqui os direitos internacionais que estão consagrados na Carta Internacional dos Direitos da Criança, principalmente o artigo 31º, que é o direito ao tempo livre e ao brincar, assim como o artigo 12º, que é o direito à participação. As crianças, de facto, estão completamente absorvidas em lógicas ditatoriais por parte dos adultos, quer em casa, quer na escola, quer na comunidade, e, portanto, estão prisioneiras. Daí a minha reação escrita de um livro recente, Libertem as Crianças, porque, de facto, elas necessitam de ser preparadas para um mundo que é desconhecido
que é incerto e que é imprevisível para o futuro. E isto coloca uma questão essencial na área da saúde mental, da saúde física, da saúde social e emocional, mas principalmente ao nível da educação parental e também ao nível da educação formal, ao nível escolar. E por isso temos que nos interrogar de que a escola, de facto, necessita de mudar porque o mundo mudou. A escola continua, quer dizer, estamos a preparar pessoas do futuro como a escola do passado, não é? Exatamente. A escola continua a ser, é o sedentarismo e é ouvir o senhor professor que sabe tudo, e nós sabemos que sim, mas com muito pouca participação das crianças. E o futuro não vai ser assim, não é? Ou pelo menos não deveria ser assim. Esta escola em que os alunos estão horas sentados, calados e quietos, é que aqui sequer é a questão de poderiam estar sentados, mas haver outra participação de grupo em que se tivessem que se movimentar dentro da sala de aula, e isso não é permitido de todo. Dentro do seu estudo, da sua investigação, que consequências é que isto, depois em jovens e adultos, é que tem? Tem muitas consequências e já há muita investigação científica feita, realizada, sobre os impactos que tem do facto de as crianças não terem esta oportunidade de terem essa liberdade de expressão, de serem ouvidas, de poderem participar nas suas próprias atividades, de terem um ambiente suficientemente credível para que possam explorar e poder aprender, porque interessante, só se não aprende, é? E que possam claro, explorar, que seja possam... estimulante, não é? Que seja estimulante. Aliás, eu diria até de uma forma muito interessante, quando olho hoje para a obra de Maria Montessori, não é? É interessante verificar que, tendo ela nascido em 1870, já vão quase 2 séculos, repare bem, faz hoje 152 anos É verdade. que ela nasceu, que não deixa de ser interessante, no dia 31 de agosto de 1870, e é interessante verificar que, contextualizando a sua obra, hoje há um conjunto de dinâmicas científicas relacionadas com a pedagogia que nos dizem que, de facto, as crianças têm uma capacidade de autoaprendizagem enorme. E principalmente nos primeiros 6 anos de vida, porque é talmente absorvente, não é? Claro, os primeiros 1000 anos, não é 1000 anos, os 6 primeiros anos. 1000 dias de vida são absolutamente fundamentais no processo de desenvolvimento, em todas as dimensões, quer sensorial, tátil, perceptiva, auditiva, motora, social, emocional. E, de facto, o que é necessário, por exemplo, a psicologia ecológica recentemente veio trazer imensas contribuições que justificam um pouco aquilo que Montessori já andava a dizer há 2 séculos, no fundo, que nós necessitamos de criar envolvimentos ou contextos suficientemente enriquecidos, suficientemente cheios para captar a atenção da criança e ser ela a fazer criança também, não é? E envolvê-la, de facto, nesses contextos, mas depois o adulto tem que ter aqui a capacidade, primeiro ponto que é absolutamente essencial, saber observar. Quem não sabe observar não sabe intervir. E, que portanto, é um dos pilares também da pedagogia Montessori, claro. Eu aprendi durante muitos anos, e principalmente quando as crianças estão em atividade lúdica, em atividade motora, que é preciso saber esperar. E nós hoje vivemos um pouco à pressa. Vivemos à pressa na escola, vivemos à pressa na família, vivemos à pressa no trabalho. Para se trabalhar com crianças é preciso ter esta capacidade de saber esperar. É preciso ter a capacidade... E respeitar o tempo delas. E respeitar o seu ritmo de desenvolvimento, que é diferente de criança para criança. Esses desenvolvimentos devem ser ricos de estimulação e adequados ao nível de desenvolvimento em que elas se encontram. E depois saber observar. Porque quem não sabe observar não pode saber intervir. E depois saber esperar de modo a que a educação não se faça à pressa. Educar não se faz à pressa. E também saber escutar os movimentos, a fala, a linguagem verbal, não verbal que as crianças estão a ter, a forma como as aquisições motoras e também perceptivas se vão a fazer. A psicologia ecológica, por exemplo, de Gibson, veio trazer um conceito que é absolutamente fundamental, que é o conceito de affordance. As affordances que esses contextos permitem são de natureza essencialmente físicos, não é? São affordances físicas, por outro lado também são sensoriais, são perceptivas e também emocionais e sociais. E, portanto, se eu tiver um ambiente suficientemente rico e imergir a criança nesse contexto e deixar-lhe tempo suficiente para ela experimentar, descobrir, saber errar para poder aprender.
é preciso dizer que esta é uma atitude lúdica, porque quando eu deixo experimentar, quando eu deixo a criança, por exemplo, estar envolvida num mundo de 3 níveis, primeiro de regulação interna, segundo de motivação intrínseca e em terceiro lugar, ela saber suspender-se, que é uma espécie de viagem simbólica que ela faz, em que o adulto tem que saber observar essas dinâmicas para lhe atribuir o significado das coisas que ela está a aprender. E muitas vezes nós temos a tendência de observar para o comportamento externo da criança e ter dificuldade em interpretar o significado das coisas que elas estão a fazer, seja com o objeto, seja com o espaço, seja na relação com os outros. Isto é uma ideia muito interessante, porque vem ao encontro, e a psicologia ecológica, ao definir esta perspectiva que na educação tem cada vez mais importância, quer no brincar no interior, quer brincar no exterior, na relação com a natureza, na relação com o risco, em dar autonomia, trabalhar a autonomia. Aliás, Montessori dizia 3 ou 4 parâmetros que eu considero absolutamente fundamentais na sua obra, que era, de facto, e ela refere isso muito bem, quando ela cria a casa Del Bambini, não é? E faz as suas experiências, quando criou esse espaço educacional e criou esse novo método de aprendizagem, portanto conhecido por método Montessori, em que os princípios era dar condições para que haja exploração de várias atividades. Aliás, uma das frases dela bastante conhecida é: nunca interrompa uma criança quando ela acredita que é capaz de fazer uma atividade. E nós, aqui falo como mãe, nossos pais, temos muita tendência a ir a correr, eu faço, não é? No processo educativo existe sempre frustração e existe sempre tédio. Isso é fundamental para se crescer. É fundamental e também parece... Esta superproteção patológica que hoje os adultos têm em casa. Parece que há uma urgência e nestes períodos de férias temos muito essa sensação que é: o que é que eu vou fazer com os miúdos? Parece que têm que estar sempre ocupados, é atividades para tudo, têm que estar ocupados. E isso está errado, não é? Porque vários autores dizem, na área da psicologia e não só, é preciso as crianças sentirem a sensação do tédio, porque o tédio faz parte da nossa vida. Nós, como adultos, não vamos estar sempre em altas. Também há momentos e os momentos... Claro, Mara, sabe que isso é fundamental porque as crianças no processo educativo deviam ser preparadas, não é para... como se fossem tratados como clientes portanto, para trabalharem mais tarde em dinâmicas que já não existem. Já chegou no ponto. Não são clientes, portanto, nem os pais nem as crianças. E, portanto, deveríamos ter aqui uma dimensão de os criar condições para que eles aprendam a existência, o sentido da existência, o sentido da vida. Aliás, não é por acaso que Montessori, na sua perspectiva de vida, se ligou à sociedade teosófica, portanto, ela tem uma visão espiritual do desenvolvimento humano, que é uma questão que me parece ser muito importante do século XXI. Nós temos a mente não está separada do corpo, não é? Claro. Não está Corpos ativos dão cérebros ativos através de emoções e de sentimentos. Quem não percebe sentimentos e emoções não percebe nada disto. E, portanto, a escola tem que dar valorização à livre expressão da criança. Aliás, era um dos princípios fundamentais da Maria Montessori, era a liberdade de ação, não é? E mais uma vez aqui eu digo, só aqui um ponto, porque tenho que sempre dizer isto, porque isto é um ponto tão polémico em Montessori. Montessori, quando nós falamos em liberdade, é num ambiente pré-preparado pelo adulto. Não podemos confundir liberdade com deixar fazer tudo. Exatamente. Não é laissez-faire. Aliás, Montessori tem muitas regras. Não pensem que é deixar fazer tudo. Quando nós falamos aqui em liberdade, é uma liberdade em segurança e num ambiente que nós já preparamos, não é? Basta que o adulto esteja presente, já é por si uma segurança. E obviamente uma autoridade. A autoridade não significa autoritarismo, mas a sua presença é fundamental para a criança, para lhe dar essa segurança. As crianças precisam, numa primeira fase, de colo, de serem guiadas, apoiadas. Alimento e também de segurança, mas mais tarde, quando começam a ter mais autonomia, quando começam a andar,
ao fim de 12 meses começam a andar, a gente tem que lhes dar progressivamente liberdade, independência de mobilidade, para que elas possam construir o seu próprio mundo e descobri-lo. Nós não temos que impor um mundo que é um mundo adulto, mas temos que permitir que elas conheçam o mundo a partir da própria iniciativa delas. Aliás, Montessori diz isso, são 4 princípios fundamentais: capacidade de iniciativa, resolução de problemas, isso é absolutamente fundamental. Controle Por do outro erro. lado, ela ter possibilidades de tomar deliberações, isto é, de criar as suas próprias respostas às situações que são criadas. Por outro lado, uma escolha autónoma, possível, de modo a que haja componentes emocionais que estão adstritas às descobertas que ela vai fazendo. A escolha é super importante. Claro, não é? eu costumo dizer uma coisa que é: a escola deveria ser preparação de crianças para serem pequenos exploradores, pesquisadores, cientistas e artistas. Eu digo isto, e não é preciso fazer muito, é preciso que o adulto seja inteligente a criar esses contextos que desafiam etapa versus etapa, step by step, em função do seu desenvolvimento e da sua maturidade cognitiva, motora e também e sensorial, criar as condições para que ela se vá adaptando. O que nós procuramos na Escola Montessori, e de um ponto de vista do que ela nos ensinou, de um ponto de vista pedagógico, é criar capacidade criativa e capacidade adaptativa, de modo a que as crianças no futuro possam ter a possibilidade de resolver problemas. Sim, e de dependentes dos adultos e não estarem dependentes dos adultos. Por isso é que em Montessori, quando falamos em independência, em autonomia, na escolha, eu lembro-me do meu filho ter 2 anos e eu dizia-lhe para ele escolher entre uma camisola vermelha e uma verde. E as pessoas achavam isso muito estranho. Mas que o miúdo sabe. Não, ele não sabe, mas é a ação de poder escolher isto no futuro, não é? Sim. Vamos ter, espero eu, não é? Um adulto capaz de tomar as suas próprias decisões. Porque em Montessori tudo o que se faz na primeira infância e na segunda infância vai ter impacto lá atrás. Eu costumo dar o exemplo de lavar a louça, que as pessoas dizem, mas agora os miúdos vão lavar a louça. Não é só lavar a louça, aliás, não é nada de lavar a louça, é preparar o pulsozinho depois para a escrita. Tudo está, isto é ciência, não é? Tudo está pensado, não é só porque a senhora se lembrou que lavar a louça seria Aliás, ótimo. ela tinha uma expressão que eu acho notável para a época, em que ela dizia, na perspectiva da criança: ajudem-me a crescer, mas deixem-me ser eu mesmo, não é? Exatamente. O que significa que eu tenho que ser um guia, mas não tenho que ser um ditador. Eu tenho que dar as condições para que ela possa, de facto, desenvolver-se. E por isso, o projeto, ou a filosofia, o conceito pedagógico que está aqui do ponto de vista da tarefa do professor, é ser capaz de preparar motivações para atividades culturais num ambiente previamente organizado e depois abster-se de intervir de forma regular e Mas é aí é sistemática. que é o difícil, é aí é que é o difícil. É abster-se de intervir Como é que os pais e até e os manipular professores, a criança, não é? é isso, é difícil. E estamos a falar em Maria Montessori, que é a mentora também deste método que eu defendo, não é? Que eu acredito, mais do que defender, acredito. É impressionante nós chegarmos ao século XXI, não é? E percebermos... Estarmos a viver o que estamos a viver, não é? Estarmos a viver o que estamos a viver. E a minha pergunta é, porque é que, na sua opinião, porque é que a escola e a sociedade vê a infância da forma que vê? Porque é que estas ideias, não é só de Maria Montessori, há outros, e se depois cada um segue a corrente que se identifique. Há muitas contribuições válidas, mas há tantos cientistas, filósofos, na área da psicologia, que já disseram tantas coisas parecidas com estas, e porque é que continuamos a bater na mesma tecla? Porque é que continuamos a achar que a creche é só para passar o tempo? Na sua opinião, porquê? Porque é que continuamos? Se há tanta coisa, temos tanta informação. É assim, de facto a escola perdeu o rumo, não é? Perdeu, ao longo dos tempos tem vindo a perder a capacidade de ler a mudança que entretanto aconteceu no mundo. Repare que nós estamos a viver um período de grande transição, uma transição, diríamos, digital e virtual,
com uma grande influência da robótica, também da contribuição da genética, também das neurociências e da inteligência artificial, que vai mudar completamente o mundo nas próximas décadas, não é? Uma transição climática, que é dramática, não é? Que no fundo nós estamos a perceber que esta desconexão que nós fizemos com a natureza, tratámos mal o planeta e, portanto, nós temos que ganhar aqui uma consciência ecológica. E esse é outro ponto, é um ponto isto fundamental. Isto é uma conversa que, pronto. Nós necessitamos de contemplar o corpo, não é? A natureza é a magia da nossa essência. E outra coisa, portanto, professora, a conexão com a natureza, o facto de levarmos as crianças para o campo, fazer caminhadas, para desconstruir a sala de aula. Para além de ser importante a nível de autoestima, não é? Também cria-se um respeito pela natureza, não é? Claro. Por outros seres vivos. A não haver essa conexão, quando estas crianças forem adultos, não é? Sim. Não Claro. têm respeito pela natureza. E isto é, claro. Pronto, é a tal bola que nós necessitamos de criar uma cultura ecológica, mas também uma cultura de sustentabilidade, não é? E a escola devia estar preocupada neste momento em ensinar às crianças estes princípios fundamentais, de ter uma cultura verde, uma cultura azul, de perceber o que é a relação entre a alimentação, o sono, a atividade motora, a atividade lúdica, perceber que mexer o corpo é absolutamente fundamental para se habitar bem dentro de si mesmo, porque só assim, estando eu bem, é que posso aprender melhor. Hoje há imensos estudos de investigação que demonstram exatamente como mexendo o corpo se aprende melhor, não é? Porque, de facto, há uma relação, António Damasio fala imenso disso, não é? Das relações emocionais e também dos sentimentos que são resultado das experiências que vamos fazendo com o nosso próprio. Porque repare que hoje o corpo está sentado quieto e muitas vezes passando horas infindáveis frente aos ecrãs lúdicos. Hoje as crianças estão completamente aprisionadas dentro de casa. Há crianças que já não conseguem sair de casa para estar com os amigos. Outro ponto quente, professor. Nós temos que fazer tudo o que é possível para retirar as crianças da sala de aula. Já não gosto da palavra sala de aula, nem gosto da palavra pátio de recreio ou recreio. Acho que devíamos falar espaço interior e espaço exterior, criar condições de estimulação para que as crianças possam... Mas as próprias escolas também têm os ecrãs. Sim, mas isso não é incompatível. O facto de termos hoje... O tempo é que tem que ser ajustado, não é? É claro, a gente tem que gerir bem o tempo, porque repare, os dispositivos digitais podem ser extremamente úteis. E fazem parte da nossa vida, não é? Não podemos mudar a criança a isso. E as crianças também podem ir lá e buscar imensa informação, desde que seja planeado de forma adequada com os educadores, com os professores, etc. Agora, o que eu estou a falar é do efeito negativo que as crianças têm de ficarem viciadas nos ecrãs lúdicos, porque são narrativas simbólicas extremamente poderosas que as grandes multinacionais se encarregam de produzir e que estão a amarrar as crianças de uma forma inaceitável, com consequências muitas vezes altamente perigosas, como é o caso desta criança que acabou agora de se suicidar recentemente, não é? Portanto, temos que ter aqui um equilíbrio entre uma cultura digital e uma cultura lúdica e motora e também uma contribuição para que façamos uma aprendizagem inteligente nas crianças, que seja autónoma, que seja democrática, que seja interativa. Eu faço parte de um pensamento da escola que se baseia numa pedagogia cooperativa, isto é, as crianças têm que trabalhar em conjunto para, de facto, poderem evoluir de forma adequada, serem cidadãos... Para a cooperação e não para a competição. Exatamente, para serem cooperativos, para trabalharem em conjunto. Aliás, o relatório da Unesco, que acabou de sair recentemente, traz 4 mensagens que são fundamentais. Primeiro, desconstruir a sala de aula. Segundo, há muitos métodos de aprendizagem e em muitos lugares, que pode ser o espaço interior, o espaço exterior, o espaço da comunidade também é um espaço de aprendizagem. A escola tem que ir lá para fora, tem que sair das 4 paredes. Em terceiro lugar, é preciso que a aprendizagem não seja escravizada pela avaliação, não é? Pois, porque esse é outro também problema, um grande problema, sim. É um problema. E por outro lado, ter aqui uma atenção para que mundo é que estamos a preparar estas crianças, não é? E por isso implica um novo contrato social para a educação, e esse quarto parâmetro é trabalharmos juntos.
temos que trabalhar juntos. Os adultos com os adultos, as crianças com as crianças, as crianças com os E, adultos. e claro que a política aqui é super importante, porque se a nível político houvesse uma vontade política em mudar este sistema e olhar para isto que estamos aqui a falar, para Maria Montessori e para outros autores, claro. talvez o sistema de ensino fosse diferente. A questão é que ainda, não é? Temos sempre esperança. Sim. Mas ainda não temos ninguém a nível político que olhe para isto com olhos de ver. Portanto, continuamos com o mesmo sistema, não é? Continuamos, vão passando o tempo, as décadas, e estamos no ponto onde estamos, não é? Estamos no ponto onde estamos. Ainda que haja boas experiências que já se fazem em Portugal. Claro. Reparam, a gente já tem muitas experiências das escolas lá fora, as fora de schools, temos um pensamento também muito interessante que vem da escola de Waldorf e do seu pensador fundamental, Bernstein. É uma contribuição também muito importante porque ele tem uma visão também teosófica, uma visão espiritualista daquilo que deveria ser a escola. Eu acho que é uma variável que deve ser introduzida no futuro desenvolvimento da escola. Por outro lado, nós necessitamos também de ter uma escola que seja capaz de perceber, por exemplo, pedagogias que não sejam replicativas, mas que sejam pedagogias ativas, pedagogias em que as crianças de facto possam sejam o centro, e sejam o centro e não o professor seja o centro. Na escola Montessori a gente vê as crianças no chão, vê as crianças sentadas, vê as crianças... É maravilhoso. É fascinante porque lhes damos a liberdade de exploração, a liberdade de serem ativas enquanto estão a aprender e estão a explorar e estão a encontrar conceitos que são absolutamente fundamentais. Podem parecer, por princípio, que a brincadeira é inútil, que a brincadeira não presta, mas a brincadeira é fundamental. Aliás, aprende-se também, há muitos dos materiais de Maria Montessori, não é? Pronto, isso é outro ponto, porque são super interessantes, não é? E acredito que o professor também se fascine com eles. Eu fascino na escola Montessori, acima de tudo, pela maneira como se dá valor ao ambiente, não é? E a estruturação do ambiente. Sim, mas aprende-se também, nesse tópico, aprende-se também a brincar, é uma coisa natural, não é forçada, não é forçada. Tem que ser o brincar livre, tem que, através do brincar livre. Aliás, Montessori dizia uma coisa muito interessante num livro que eu acho fascinante, que é A Mente Absorvente, em que ela diz: os músculos mentais são estimulados pelo ambiente, não é? No fundo, o ambiente é que dá essas affordances que, no fundo, nós nos apropriamos para, de facto, reforçar todas as componentes que fazem parte do desenvolvimento humano. E por isso ela conseguiu, na sua obra, demonstrar uma coisa que acho que é notável, que era possível educar os ineducáveis, isto é, as crianças que não eram educadas. As crianças que já ninguém acreditava que fossem capazes, não é? Mas estamos um bocadinho nesse ponto, também não acreditamos muito que as crianças são capazes. Só dizer aqui uma coisa, vou repetir, só dizer aqui uma coisa, o professor falou no livro Mente Absorvente, e eu deixo aqui a informação que quem quiser este livro, eu através do meu site, vão lá ao montessori.pt, lá em baixo onde diz livros gratuitos, eu envio para os vossos e-mails, porque essa obra, os direitos autorais já foram libertados, portanto eu posso vos enviar esse livro que recomendamos, claro, a leitura, porque a Mente Absorvente é assim uma das obras de Maria Montessori. Mais finais da carreira dela, não é? Porque de facto o primeiro livro que de algum modo foi um livro que foi divulgado por todo o mundo, não é? É o método Montessori, portanto, quando ela criou, e quando criou o espaço educacional, a Casa do Bambini, não é? E, portanto, o método é estabelecido num primeiro livro que ela, portanto, publica, não é? E tem um grande impacto em praticamente todo o mundo, mas mais nos Estados Unidos, onde foi best-seller. Foi best-seller nos Estados Unidos. Mas há um livro, nas obras não ficção. Há um último livro que eu li, gostei muito, da Laura Baldini, que se chama Maria Montessori e a Escola da Vida. Que sim, foi exatamente. E é recente. Da Maria Montessori e a Escola da Vida, Alma Livros, a mulher que revolucionou o mundo da educação. E já agora aproveito para referir que também fiquei fascinado por um livro que ela escreveu nos anos 50 e que eu acho notável, que é A Educação para um Novo Mundo,
para educar o potencial humano, a descoberta da criança. De facto, é resultado de uma série de peripécias da vida dela, desde a vida em Itália, a vida por vários países europeus, nos Estados Unidos, quando ela vai para a Índia. Sim, e aí teve lá 7 anos. 7 anos. Recebe uma contribuição fundamental daquela cultura oriental. Foi muito importante, a nível espiritual também, influenciou muito, sim, porque conheceu Gandhi. É uma mulher fora do tempo, aliás, é preciso dizer que ela teve 3 nomeações para Prémio Nobel da Paz. Prémio Nobel portanto, entre aquela época de 1949 a 1952, foi nomeada 3 vezes para o Prémio Nobel da Paz. Isso nunca chegou a acontecer. Mas, de facto, é uma pessoa que ficou na história da pedagogia, que vai ficar para o futuro, que nos deve incentivar a melhorar a criação desta escola nova que vem aí, porque é obrigatório que façamos uma nova escola diferente. Mas eu estava a contar que nós já temos muitas experiências em Portugal, desde a Escola Waldorf, as Forest Schools, estou a falar também da Escola da Ponte e as suas continuidades, o movimento da Escola Moderna, que nós iniciámos ali nos anos, depois do 25 de Abril, e que tem uma expressão muito interessante, uma pedagogia cooperativa, democrática e também participativa por parte das crianças, e por isso eu acredito que nós vamos ser capazes de mudar a escola em Portugal. Não sei se tem essa sensação que também há muitos pais que se juntam, não é? Sim. Para criar associações e desenvolver projetos educativos porque não estão contentes com a educação vigente. Isso também é um sinal muito importante dos tempos, não é? Se calhar há 10 anos atrás isto não acontecia e agora começa-se a ver quase em todo o país coisas a surgirem em pedagogias ditas alternativas. Não concordo muito com essa expressão, mas pronto, para entenderem. Está a gostar deste tema? Saiba mais em Montessori. Às vezes os pais têm medo, não é? O medo faz parte de qualquer pai e qualquer mãe. Este medo de deixar os filhos brincar na rua, de pular as árvores, aquilo que eu fazia também em criança, mas também tive a sorte de crescer no meio rural, portanto tive essa facilidade de ter esse contacto com a natureza, digamos assim. Mas estes pais de hoje, é medo ou é inconsciência? As duas coisas. No fundo, houve um apagão nas memórias dos pais em relação à sua infância, e não lhes permite ter capacidade de discernir a necessidade que os filhos têm. Por outro lado, estão demasiadamente dependentes de uma consciência laboral que os leva a não ter tempo para si próprios e não terem tempo para os filhos. Este, aliás, é para mim um dos maiores dramas na sociedade portuguesa, sendo nós o 4º país mais seguro do mundo, o país mais visitado do mundo, e os portugueses não têm qualidade de vida. As famílias estão a viver um drama enorme, que de algum modo tomaram agora consciência depois da pandemia, que de facto é preciso dar mais tempo aos filhos, para saírem para a rua, brincarem com eles em casa, brincarem lá fora, brincarem ao pé de casa, terem amigos, desfrutarem da natureza. Sujarem-se, não é? Ir às árvores passou a ser uma atividade radical, quer dizer, ter uma atitude diferente para com os filhos. Mas para isso é necessário que nós possamos mudar algumas coisas em Portugal, nomeadamente a lei laboral, porque de facto os pais trabalham de manhã à noite, é preciso de facto fazer aqui alguma coisa. Eu acho que chegou o momento de termos consciência de termos que fazer um pacto de transição entre a escola, a família e a comunidade. Isto é fundamental e porque uma coisa só não funciona, não é? Não funciona, tem que ser estes fatores. Rede. A gente tem que ter uma visão ecológica do futuro e de facto temos aqui muitos problemas para resolver à nossa frente e temos que nos preparar e enfrentá-los, principalmente preparar estas crianças para, eles vão ser os combatentes do futuro, não é? Para criar uma nova consciência do que é a qualidade de vida. Provavelmente esta relação entre tempo livre e trabalho vai alterar-se, estou convicto disso. De facto, muitas das formas de trabalho humano vão desaparecer e provavelmente nós vamos ficar perante uma situação de ter tempo para não fazer nada, o que é muito, muito bom, mas por outro lado vai criar um problema de doenças enormes, porque de facto nós estamos a viver um momento de burnout, um momento de exaustão, de vidas à pressa, e de facto nós temos que desconstruir tudo isso. Os medos também têm a ver com isso. Os pais querem tudo certinho, querem tudo organizado. E às vezes até podem querer, mas é isso, não têm tempo, não têm oportunidade. Mas, por isso, volto aqui a falar em Maria Montessori,
que ela é uma das pedagogas que considera o adulto, os pais, que é o tal adulto preparado. Portanto, ela dizia que nós adultos, ou professores, ou pais, teríamos que nos educar para poder educar a criança. Essa preparação que ela fala que também tem a ver também com a preparação espiritual e até física, para podermos atender a uma criança, não é? Claro. Mas isto é uma mentalidade, porque se nós pensarmos que vivemos uma ditadura e há essa ditadura tem marcas ainda nas pessoas, não é? E há aqui às vezes situações de educação, como a palmada, o gritar, a tal situação, eu é que mando, isto são réstias ainda que vêm lá de trás. E às vezes o difícil também é mudar, eu acho que aqui também é um dos pontos, mudar esta mentalidade, porque a partir do momento que os pais, os professores, a sociedade em geral, tomem consciência que é necessária uma nova educação, que é necessário novos parâmetros, novas ideias, novas formas de educar, já temos aqui uma abertura para implementar, seja a pedagogia que for, desde que a pessoa acredite nela e se identifique. Agora, o que não pode acontecer é nós continuarmos no passado, não é? A educar o futuro, não é? Mara, um dos maiores problemas que nós temos na educação em Portugal, e a expectativa, principalmente ao nível parental, é de que a escola está muito escolarizada. E quer dizer que há uma expectativa de que as crianças trabalhem para testes, para notas, para rankings, para entrar na universidade. E enquanto não desconstruirmos essa ideia de que as crianças têm que ser aquilo que os pais querem que eles sejam, e não dar liberdade para eles poderem dizer o que querem ser, nós temos uma escola que vai ficar amarrada durante muito tempo. Portanto, temos que nos desconstruir por aí. Sim, porque parece que é uma pressa, não é? Uma pressa para irem para a universidade e depois trabalharem para outros. Claro. É a tal situação da Revolução Industrial. Nós temos que discutir rapidamente a política de acesso ao ensino superior e libertar a escola para não andar à pressa a ensinar as crianças com coisas que são inúteis. Portanto, eu acho que deveríamos ter a possibilidade de dar tempo às crianças para aprenderem ao seu ritmo, em função dos seus talentos, e dar tempo para eles se revelarem, porque a gente mata a curiosidade das crianças. E a criatividade. Exato. A gente mata, no fundo, aquela energia que vem de dentro das crianças, que é fantástica, não é? De capacidade de iniciativa, capacidade de exploração, e de algum modo a gente não dá tempo, porque quer logo intervir rapidamente, é tudo rápido para que as aquisições se façam. Uma escola que está centrada muito nos resultados, muito no produto, muito pouco no processo, muito pouco numa dimensão qualitativa. É preciso também dizer que há 3 eixos que são absolutamente fundamentais de serem respeitados. Primeiro, o primeiro eixo é a criança se conhecer a si própria e descobrir-se. O segundo eixo é ter noção do ambiente, do envolvimento que a rodeia e conhecer o mundo que a rodeia. E em terceiro lugar, ganhar competências para trabalhar com os outros, não é? Ser interativa com os outros. Isto é o terceiro eixo que é absolutamente essencial. E isso é, no fundo, estas 3 dimensões são, no fundo, a base com que a escola deveria funcionar. Mas não, a escola funciona numa perspectiva profundamente imposta, de matrizes curriculares que têm que ser dadas todas à pressa para que os conteúdos estejam todos memorizados mnemonicamente falando, e não se dá relevância àquilo que são competências pessoais no que diz respeito a aquisições para ser um cidadão culto, um cidadão ativo, um cidadão que tenha fome do saber e não um indivíduo... Crítico. Com pensamento crítico. Sim. Sabendo pensar criticamente, não é? E não para... Repara, hoje há muitos estudantes que chegam à universidade e não sabem fazer uma pergunta. Temos uma cultura inculta na escola, não é? Porque, no fundo, nós replicamos conhecimentos e não... A escola não é feita de pontos finais, é feita de vírgulas. E, portanto, a escola não é feita de respostas, é feita de perguntas. E é essa dimensão que temos que alterar. É o modo como que estamos com os nossos alunos, com as nossas crianças, no sentido de lhes dar instrumentação, contextos, para que sejam elas próprias a serem capazes de produzir o seu próprio conhecimento
fazer a sua autogestão numa escola que obviamente tem que ter princípios, tem que ter regras, tem que ter organização, mas tem que ter liberdade, tem que ter autonomia e tem que ter, acima de tudo, um processo democrático de aprendizagem. Nós temos que centrar as nossas preocupações mais na aprendizagem do que no ensino. O professor é um tutor, é um facilitador da aprendizagem, é um sujeito que dá os instrumentos para que as crianças se apropriem deles, para que depois os possam utilizar para se desenvolverem. E isso podem ser materiais naturais, espaços naturais, como podem ser elementos digitais que estão hoje, sim. que faz parte da civilização. A Portanto, questão é que a ideia que temos da escola hoje é o professor é o detentor de toda a informação, eu estou aqui caladinho e ouço e já está, não é? Claro, hoje vai-se ao telemóvel, tem-se lá a informação toda, quer dizer. Não é preciso estar ali o professor para debitar, exatamente, não é? É quase isso. E provavelmente pode ser extremamente útil se eu quiser ir estudar lá para fora. Há aplicações que me dão conhecimentos fantásticos, vou estudar as árvores, vou estudar as ervas, vou estudar os bichos, vou estudar a fauna, vou estudar o planeta, vou estudar, quer dizer, criar projetos, criar, no fundo, envolver, no fundo é envolver a criança na sua própria aprendizagem, porque só assim é que ela vai manter a curiosidade. Criar projetos, criar portfólios, fazer uma avaliação qualitativa em que a criança esteja interessada, porque hoje as crianças acham que a escola é uma seca, não é? E eles têm razão. Sim, e elas têm razão, porque de facto não há desafios. Eu gostava muito que as crianças se levantassem de manhã e tivessem pressa de ir para a escola, porque lá são coisas interessantes para fazer, mas não, elas têm vontade de sair de lá para fora. Portanto, é essa escola mais aberta, mais democrática, mais participativa. A escola é também a cidade, a escola é a família. É a comunidade, é mundo. Portanto, a tal educação cósmica, não é? Está tudo ligado. Já vamos na quarta revolução industrial, estamos na era do 5G e temos uma escola do século XIX. Não pode ser, é completamente incompreensível. Esta situação também do atual estado do sistema de ensino, na sua opinião, os professores que estão agora a dar aulas perderam a motivação devido também ao sistema? Acha que eles já vão com aquela ideia, pronto, eu vou para ali, vou só cumprir, e desapaixonaram-se da arte de ensinar? Um professor que seja verdadeiramente professor nunca se pode desapaixonar daquilo que faz, não é? Ele não é um trabalhador. Um professor é indispensável ao sistema de ensino e à escola. Os robôs podem vir a substituir, podem ficar baratos no mercado daqui a uns anos, mas não substituem o professor. O professor é insubstituível. Porque o professor tem sentimentos, tem emoções, faz uma vinculação, cria empatias, e portanto isso é indispensável. Agora, a escola provavelmente poderá tornar-se em dinâmicas distintas para o futuro, não é? Se a sociedade evoluir para aspectos conceptuais e também de funcionamento que nós nem sequer podemos imaginar neste momento, não é? Porque de facto o desenvolvimento é incrível, não é? A forma como tudo está a mudar. Repare como há 100 anos nós tivemos uma segunda guerra, uma primeira guerra mundial seguida de uma grande pandemia, e agora tivemos uma pandemia seguida de uma guerra que não sabemos ainda os contornos. Portanto, tudo está em grande mudança. Nós temos que fazer uma grande reflexão. E a história também se repete, e a prova é esta. Também se repete, é evidente que isto é cíclico. Mas nós temos que pensar a escola, mas em conjunto. Pensá-la com a família, pensá-la portanto, com a comunidade. E pensá-la com a comunidade educativa também, e reinventar uma nova escola, fazendo um reset para uma nova perspectiva, criando, não só na formação inicial dos professores, novas perspectivas de formação dos professores, mas também dar condições de valorização da profissão, dar uma dimensão de os professores terem haver consciência política de que os professores são indispensáveis para a formação da sociedade. Também falta isso, para a economia, etc, etc. E depois desses problemas mais básicos estarem resolvidos, criarmos um sistema de funcionamento da escola e organização da escola que possa catapultar-se para um novo modelo, portanto um novo paradigma. E esse novo paradigma, do meu ponto de vista, tem que ter 3 palavras básicas: tem que ser democrático, tem que ser inclusivo, e acima de tudo tem que dar a palavra aos próprios intérpretes, aos próprios atores. Isto é, tem que ser democrática. Isto é a base de tudo. Agora,
Depois há pormenores técnicos que têm que ver com as idades, têm a ver com os níveis de desenvolvimento. Claro que trabalhar com a infância, com crianças de 3 anos, ou trabalhar com uma criança de 6 anos, ou de 10 ou 17, são coisas completamente distintas, em função dos seus níveis de desenvolvimento. Esses contextos têm que ser, de facto, portanto, bem preparados para dar aprendizagens que sejam significativas às crianças, para, de facto, se desenvolverem de forma resiliente e com capacidade adaptativa e também criativa. Mas também acho que a escola não pode ser apenas um local físico com 4 paredes. Estanque, sim. Estanque. Tem que haver uma maior abertura para o mundo, para o mundo exterior. Exato. Temos que, de facto, não é destruir, mas desocupar os corpos de uma forma inativa para uma forma ativa. Aliás, como sabe, eu sempre me dediquei ao estudo do desenvolvimento motor, da atividade física, do desporto em crianças, e eu acho que neste momento nós estamos a viver alguns problemas muito sérios. Um deles é o sedentarismo que está implementado na sociedade. Pessoas muito pouco ativas, temos um Sistema Nacional de Saúde em decadência, porque andamos preocupados com a doença e não preocupados com a prevenção da saúde. A escola é preparar também para a vida. Um corpo ativo, Sim. corpo que seja cidadão, um corpo que se preocupe com o seu estilo de vida, um corpo que tem que andar, tem que correr, tem que saltar, tem que nadar, tem que dançar. Se essa vontade, não é a vontade que eu quero dizer, mas se o desejo de fazer educação física não for implementado aí nos primeiros anos, não é? Evidentemente não se tem mais tarde essa capacidade. Exatamente, isso é como as pessoas que correm, que eu tiro o chapéu a quem começa a correr em adulto e depois consegue manter. Mas sejamos sinceros, uma pessoa que cresceu em que os pais já tinham alguma atividade física, normalmente a criança vai ter alguma atividade física. É verdade ou não? Claro que sim. Se não tiverem isso, é mais difícil. Não é impossível. Se até aos 6, 7 anos, eu costumo dizer que até aos 6, 7 anos aprende-se tudo. Depois treina-se o que já se conhece, não é? É a construção do homem, não é? Ao fim e ao cabo. Melhora-se mais tarde aquilo que já se aprendeu antes. Agora, de facto, se eu não tiver um estilo de vida ativo, se não dormir bem, se não comer bem, uma alimentação saudável, um sono reparador e, por outro lado, ser muito ativo e brincar muito, dificilmente eu vou ter uma adolescência e uma idade adulta e uma idade sénior, portanto, saudável, porque esses hábitos são mais cedo que se aprendem. Andar de bicicleta é aos 3, 4 anos, 5 anos que se aprende. Claro que um idoso pode aprender a andar de bicicleta. Sim, mas o que estamos a dizer é que depois é tudo mais difícil e se as coisas forem implementadas na idade certa, é natural. Aprender a andar de bicicleta não é ser ciclista, nem aprender a nadar, tem que ser nadador, nem aprender a cantar. É ter essa competência, é adquirir essa habilidade. Exatamente. E quanto assim. mais diversificadas forem na infância, principalmente naquelas primeiras idades, quanto mais diversiva for essas experiências, mais competências se ganham para ter essa adaptação, portanto, futura. Darwin já nos falou neste conceito há 110 anos atrás. Não é? Porque nós somos animais, todos os animais brincam, e os animais humanos também necessitam de se preparar para sobreviver. A sobrevivência devia ser um conceito fundamental na escola, não é? Como é que nos preparamos para a adversidade? Como é que nos preocupamos em fazer aquisições para que nós nos possamos adaptar àquilo que são dificuldades, não é? Que podem surgir na vida. E na vida, eu aprendi muito no meu trabalho que fiz com crianças em situação de guerra, em situação de fome, em situação de violência, e de facto havia crianças que tinham uma capacidade de resiliência absolutamente fantástica e tinham uma adaptação que era às vezes impensável. Portanto, hoje nós temos crianças muito subprotegidas, os pais querem tudo bom para os filhos, mas ao protegerem demais, desprotegem-nos. Portanto, é preciso... Sim, é um ato de amor, pronto, é um ato de amor, mas não se está a fazer bem. Eu diria que é assim, e Montessori também nos ensina isto, não é? O confronto com o risco é fundamental. Claro que as crianças sabem muito bem entre aquilo que é o risco percebido e o risco real. A partir dos 3, 4 anos de idade, as crianças já sabem exatamente... Não se vão, e às vezes, aliás ela diz isso, nenhuma criança com 3 ou 4 anos se vai atirar de um precipício, porque ela sabe que é perigoso, mas os pais... Mas como é que nós convencemos os pais disto? Eu dou-lhe duas regras para os pais, para os educadores, para os auxiliares de educação, etc. A primeira regra é...
observar, ficar quieto, ter uma expressão feliz na sua expressão facial, ter confiança, ter segurança em si mesmo, enfrentar a situação e contar até 15, 18, e quando chegar lá a criança já resolveu o problema. Se tiver muito medo mesmo e não ser possível, de facto, enviar essa situação de instabilidade para a criança, porque a criança é uma esponja, não é? Absorve tudo o que o adulto lhe dá, mesmo não falando nada. Portanto, sim, das atitudes e das ações. Sim. Exatamente, ela tira uma fotografia. Portanto, O bem e o mal. O bem e o mal. Exatamente. Se o adulto tiver mesmo medo, a melhor solução é virar as costas e deixar a criança em paz, que ela resolve o problema, não é? Essa é uma técnica fantástica que a gente pode fazer. Eu tenho medo, então vira as costas e deixa a criança em paz e resolve o problema. As crianças são seguras, as crianças necessitam, a gente precisa de uma escola que seja mais circense, uma escola que dê mais possibilidades das crianças fazerem perícias corporais, mentais, sociais, emocionais, uma escola que seja mais prazerosa, que tenha mais prazer. Divertida. Divertida, que haja entusiasmo, que haja um ambiente positivo. Mas para isso acontecer, os professores têm que passar esse entusiasmo. Não, tem que se preparar também a si mesmos. Pois é, a tal situação, o tal adulto preparado. Por muitas vezes, mesmo que eu tenha uma formação inicial, isso não quer dizer que eu seja bom professor. É uma formação contínua. Aliás, Maria Montessori, no claro. Preparado, diz: isto é contínuo, não pensem que fazem um curso e que já estão preparados. Um professor não se faz rapidamente, o professor leva décadas a fazer-se, não é? E uma equipa pedagógica leva décadas, não se faz de um momento para o outro, não é? A gente precisa também de que cada escola, cada agrupamento escolar, cada instituição educativa, seja pública, privada, portanto, ligada, portanto, às cooperativas de ensino cooperativo, tem que fazer o seu próprio projeto pedagógico. Nós não podemos ensinar as crianças à mesma hora, na mesma perspectiva e ao mesmo tempo. Isso é um disparate. Nós temos que dar a possibilidade de cada criança se expressar em função das suas tendências, da sua genética, das suas capacidades, do seu envolvimento cultural. E ter também, e agora que falou em tendências, e ter também em conta as tais tendências humanas, não é? Que todos nós temos. Isso também é importante a nível, psicológico, as tais tendências. É possível estarmos no século XXI e estarmos a assistir a este espetáculo de guerras infindáveis. Onde é que está essa humanização do ser humano? Mas tudo começa na educação. Educação para a paz, não é? Aí está. Eu costumo dizer que o brincar é, de facto, o remédio para todos os males. Não é? Se esquecem de brincar, percebem a essência. Porque eu tenho a certeza, se nós fôssemos analisar a infância do Putin e de outros, não é? que provocaram guerras e que provocam, tenho a certeza que não pode ter sido uma infância feliz. Não pode ter sido, porque isto está mesmo de base, não é? Provavelmente não. Agora, de facto, nós temos que valorizar a escola, porque a escola está desvalorizada, não é? Até socialmente, politicamente e salarialmente, não é? Mas, de facto, a escola é imprescindível, como aconteceu há 2 séculos, quando foi a época industrial, não é? Que no final da Idade Média, princípios da sociedade moderna, foi fundamental para o desenvolvimento da humanidade. Da mesma forma, nós temos neste momento uma fase da humanidade que necessitamos de fazer uma nova revolução, em que a escola tem que ser, obviamente, um local onde se formam cidadãos, de facto, cultos, ativos, interventivos, de uma forma crítica, para criar um novo mundo. Provavelmente daqui a 40, 50 anos estaremos a viver em Marte ou na Lua ou em qualquer outro planeta. Nós temos uma degradação do nosso planeta que é muito preocupante. Também temos que ter aqui uma educação que esteja muito centrada nessa educação ecológica, com preocupações não só do nosso corpo, mas também do ambiente em que vivemos e na relação com os outros. São os 3 eixos que eu falei. E isso para mim é fundamental. E não tem que estar só a aprender aquilo que é considerado socialmente útil para pôr nos testes, porque é considerado isso aquilo que depois é. Depois para vir a ter um emprego, não é? Exato. Esses empregos vão desaparecer. Portanto, pois, a questão é essa mesmo. Preparar as crianças para um mundo novo, um mundo diferente, mas um mundo melhor. Eu acredito que o mundo do futuro é melhor. Agora, deixamos aqui este repto, não é? Este convite. Vamos, como adultos, como pais, educadores, promover uma revolução na educação. Vamos ganhar consciência, pelo menos isso. Ganhar consciência que a educação... Trabalhando em conjunto.
Exatamente, que a educação que está neste momento a ser ministrada nas escolas, ou em quase todas elas, não é a educação ideal para o futuro, não é? Claro, o que a gente precisa é de uma governança coletiva. A tal cooperação. Exato, acabar com esta visão egocêntrica em que andamos todos a viver, e à pressa, e ter uma visão ecocêntrica de trabalharmos com foco para um mundo novo, um mundo melhor, e de facto fazendo esse ajustamento conjunto entre países, entre culturas, entre escolas, entre famílias, entre comunidades, para de facto termos uma melhor qualidade de vida. E nós podemos ter um paraíso neste país, e acho que a contribuição da pedagogia Montessori é absolutamente fundamental, e espero todo o sucesso no vosso trabalho, porque estão a dar uma contribuição fundamental para uma educação nova. Não tenho Muito bem. disso. Obrigado por ouvir este podcast. Clique em seguir para ouvir os próximos episódios. Penso que este é o final perfeito. Não vou fazer mais perguntas, embora desejasse, mas não vou tomar mais tempo do professor Carlos Neto. Foi um gosto tê-lo aqui. Há mais de um ano que eu ando atrás salve seja, do professor Carlos Neto, mas é uma pessoa muito ocupada e consegui hoje, estou mesmo muito contente e muito feliz, ainda mais por perceber que o professor Carlos Neto sabe quem é e estudou Montessori. É fantástico saber isso, porque aqui em Portugal... Foi para mim uma inspiração, a minha grande inspiração. Sentimos sempre que parece que estamos a falar outra língua quando falamos em Montessori. Muito obrigada pela sua presença, pela contribuição que deixou aqui no nosso podcast, ideias valiosas, e este podcast é para ser ouvido, porque aquilo que aqui ficou vale muito para o futuro das nossas crianças. Obrigada. Obrigado, Mara, por esta oportunidade. Muito obrigado. Convido-vos então a passar pelas nossas redes sociais, em montessori.pt, e também no Instagram e no Facebook. Adeus e até ao próximo episódio. Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori.